Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e hoje estou aqui com ele, o novíssimo Caoa Chang'an CS75 Infinity. E além, pois é, aquele SUV que foi lançado com tamanho de Commander e preço de T-Cross. Nesse vídeo você vai ficar sabendo na vida real como ele anda, o quanto ele bebe, se vale ou não a pena investir. 199.900? Não. 179.900 num carro desse tamanho, com motor 1.5 Turbo Flex de 180 cavalos e montado no Brasil. Meio óbvio, mas eu vou te contar tudo depois da vinheta com ele, Dr. Chapatin Del Arco. Vai! 180 mil nesse carro é loucura! Vai! Mas antes de começarmos a destrinchar tudo que você quer saber da convivência com o Caoa Chang'an CS75 Infinity aqui, eu preciso te contar que tem link na descrição para você comprar o seu. Isso mesmo, já gostou do que viu? Já olhou meus outros testes e falou, esse é o carro que eu quero na minha garagem? Corre em uma das muitas A21 Motors, a concessionária oficial da Caoa Chang'an no Brasil. Tem também lá preços especiais e ofertas incríveis para Caoa Chang'an Unité, além do Caoa Chang'an CS75 Infinity aqui. Link na descrição, hein? E tem também QR Code na tela. É só você clicar e vai achar a A21 Motors mais perto de você. Pensou Caoa Chang'an? Pensou só A21 Motors. A chegada do Caoa Chang'an CS75 colocou uma pulga atrás da orelha dos puristas, afinal, eles só imaginavam os carros de origem chinesa com alguma eletrificação. E também colocou uma pulga atrás da orelha daqueles que olharam um carro chinês, de origem chinesa, ainda que fabricado no Brasil, e falaram, ué, não é híbrido? Pois é, nesse primeiro momento, o Caoa Chang'an CS75 chega apenas a combustão. Afinal, esse é um mercado que compõe 75% de todo o mercado nacional. E ainda tem bastante gente, como meu amigo Zé Ricardo e como meu amigo Mauro Capeta, que compraram um Caoa Chang'an CS75 justamente por não se considerarem prontos para entrar no mundo da eletrificação. Esses são só dois exemplos, mas a Caoa Chang'an, em 3 meses, já vendeu 5.000 unidades e não tem nenhum elétrico, nem eletrificado em sua frota. Pois bem, João, tem CS75 híbrido? Tem, claro. Ele é um motor 1.5 turbo, mais um motorzinho gerador, mais um motorzinho elétrico heavy, isso, com bateria de 1.73 e um motor que eles chamam de baleia azul, ou Blue Whale, que tem a maior eficiência energética entre os motores a combustão chineses. A média fica na casa dos 40% e ele tem média de 45% de eficiência energética com taxa de compressão de 16/1. Bom, esse carro veio para o Brasil? Eu não sei. Acredito que sim, porque uma das estratégias da Caoa é ampliar aquela fábrica justamente para poder importar partes desse sistema híbrido para instalar nos carros que está produzindo no Brasil. Isto posto, vamos começar as comparações do Caoa Chang'an CS75 com os seus principais rivais. Senta na cadeira, onde você quiser. É uma surra. O Caoa Chang'an CS75 está na sua segunda geração, mas na primeira geração ele já tinha mais ou menos um porte de SUV médio para worldwide, ou seja, um carro mundial, não um meio médio como temos aqui com Corolla Cross, com Compass e com Taos. Por isso, na segunda geração, eles simplesmente dobraram a aposta com a nova plataforma. E só para você ter ideia, em largura, esse carro é mais largo do que aqueles que a gente considera médios de verdade. Bom, vou te dar os números. Ele tem 1,91 de largura. Se você comparar com o Jeep Compass e Corolla Cross, por exemplo, lá tem 1,82. Um Jeep Commander, 1,86. E um Taos, 1,84. Caoa Chery Tiggo 8 também pode ser um concorrente, ainda que dentro da mesma casa, e tem os mesmos 1,86 de largura. Mas vale lembrar que este carro tem preço de Volkswagen T-Cross.
que tem 1,76 de largura, ou seja, ele é 15 centímetros mais largo do que um Volkswagen T-Cross com quem compete em preço. Ah, mas João, na Volkswagen eles não praticam esse preço na concessionária. Eu sei, eu tô falando do preço de tabela porque em cada cidade é um caso, mas é realmente uma diferença absurda que coloca justamente esse carro em uma outra categoria, ainda que tenha preço não de uma categoria inferior, sim de duas categorias inferiores. Aqui a gente tem DRL e luzes de LED, também não tem farol de neblina, porque esse farol inteligente já faz as vezes do farol de neblina. E aqui a gente tem aquelas ranhuras que eu te mostrei no vídeo de lançamento do carro. Aliás, essa grade é bem bonita, mas eu acho que fica mais bonita ainda na cor branca, que foi a que a gente filmou lá, dá um destaque todo especial. Lembrando que aqui na frente você vai ter, claro, a câmera do sistema 540 graus, tem também o Adaptive Cruise Control e tem todas as funções de radar que você imagina em um pacote completo de ADAS, além, obviamente, das câmeras ali em cima para fazer o monitoramento de faixa, a distância do carro à frente também e reconhecimento de outros carros, motos, bicicletas e pedestres. E tem também alerta de ponto cego, tráfego cruzado traseiro, enfim, o pacote mais completo entre SUVs médios até R$200 mil, sejam a combustão ou eletrificados. Tanto faz. Vamos falar um pouco mais de medidas ali do lado? Eu sei que você já está sentado. Agora você pode deitar. Pois é, com seus 4,77 metros de comprimento, ele é simplesmente 37 centímetros mais comprido do que um Jeep Compass. É quase o tamanho de um BMW X3. Ele tem o mesmo tamanho de um Jeep Commander sem ter 7 lugares e é 5 centímetros maior do que um Caoa Chery Tiggo 8, que tem os 7 lugares também, assim como o Commander. Realmente é um absurdo. E ele tem o mesmo entre-eixos, praticamente, de um Jeep Commander. Aqui tem 1 centímetro a mais, são 2,80 metros, quanto 2,79 que você vai encontrar lá no Jeep Commander. E 2,72 que você vai encontrar no Caoa Chery Tiggo 8. Só para você ter ideia, um BMW X3, que é um monstro, tem 2,86. Ou seja, ele é realmente muito grande, pode chamar por aí de um extra classe. E o que eu vou dizer dessas belíssimas rodas dessa versão, que são iguais às da versão Plus vendida na China, com pneus 235/50 aro 20. Manda tudo, né? Eu gosto de uma roda, não à toa esse canal se chama assim, né? Ele ainda oferece 17 centímetros de altura do solo, 20 graus de ângulo de entrada, 25 graus de ângulo de saída, e esse desenho que mistura uma postura um pouco mais agressiva com esse vinco aqui, com essa parte mais arredondada, me lembrando até alguns carros elétricos. Pois é, ele conseguiu misturar os designs, né? Ele tem, ao mesmo tempo que parece algo sem costura aqui, ele também tem uma lanterna meio proeminente. É muito interessante, é bem interessante, é bem legal. Para você que já foi para a Europa e viu algum carro parecido com esse, é ele mesmo. Só que lá na Itália, por exemplo, ele tem o nome de DR 7.0. DR aqui tem outra conotação. Imagina uma DR com um italiano ou com uma italiana, o tanto que vai falar alto. Aqui temos as maçanetinhas que você pode puxar como se fizesse um comprimento, e toda essa parte da janela tem esse detalhe cromado que aumenta o refinamento. Aqui em cima você vai ter a barra do teto sempre neste cinza claro, quando você escolher essa pintura cinza escura. E aqui embaixo também eles colocaram para ter uma conversa de design e estilo com esta parte aqui de cima. Aqui tem terceira janela assim, diferente de alguns outros SUVs, e o aerofólio parece integrado à carroceria, mas tem um degrauzinho aqui também e tem estas ranhuras. Mas o melhor de tudo, quando você pensa num SUV médio, desse carro não está nesses pontos fortíssimos que eu já te apresentei. Está no porta-malas. Você tem família grande? Precisa ter muito grande, né? Eu tenho em casa a minha esposa e minha filha, e tem mais 2 enteados. Mas só essas duas já acabam com qualquer porta-mala. Vem ver. Fizemos uma viagem ao litoral, eram só 3 dias e você não tem ideia de como ficou esse porta-malas. Mas antes, preciso te contar que você vai reconhecer a distância por essa lanterna, que só ele tem pontilhadinha assim. Para mim, a parte mais legal de design do carro, junto com esse aerofólio que tem o brake light aqui em cima, é muito legal, mesmo. De perto, ainda mais legal.
faço convite para você ver. Aqui eles frisam que é fabricado no Brasil, primeiro num processo de CKD, em breve com estamparia, enfim. E sim, temos tampa elétrica. Vai lá no T-Cross de 170 mil, vê se tem tampa elétrica. É raro, mas acontece nunca uma tampa elétrica lá. Aqui a gente tem nada mais, nada menos do que 610 litros, o que faz com que esta minha malinha de jornalista, que fica cobrindo boa parte das minhas costas, mesmo com este corpanzil de rinoceronte, parecer que está com um grão de arroz dentro de uma xícara. Aqui 610 litros, na verdade 725, porque ele tem 610 litros assim, com o assoalho plano com relação à entrada aqui do porta-malas. Se eu coloco um pouco mais para baixo, são 725 litros VDA. Eles não quiseram dar uma manipulada, falar sobre litros líquidos, porque ninguém enche isso aqui de água, a não ser que entre no mar ou pegue uma enchente muito alta. E outra parte que muito me agradou nesta viagem é que este carro sim tem step. Já dava para ter aprendido, né? Todos os outros que não oferecem step. Eu não viajo com carro sem step. Nem que eu compre no Mercado Livre. Tem que pôr step. Tá bom, querido? O kit de reparo funciona? Funciona, claro. Mas se você rasgar o pneu do lado, não vai funcionar. E aí vamos supor que você tá ali entre Eunápolis e Matopi, na Transamazônica. Nem Eunápolis. Vamos ali, o Euclides da Cunha está indo até Maranhão. 00:20. Furou o pneu do lado, rasgou. Vai estar só você e os burros andando na estrada. Os burros e os animais. Não aquele que comprou um carro sem step. Aí o seguro vai levar umas 8 horas para chegar. Pensa nisso. Vamos lá debaixo do capô que eu preciso te contar sobre desempenho e consumo na vida real, realíssima. Que é isso? Maranhão. Mas antes de mostrar qualquer outra coisa, meus fanáticos por técnica, vou mostrar um negócio que eu mostrei lá nos shorts do YouTube. Você que é inscrito no canal, vai lá nos shorts, e mostrei também no meu Instagram, @Janacletos. Podemos ligar ele apertando esta tampa do porta-malas e segurando. Atenção, ligou! Está ligado o nosso Caoa Shangan CS75. E caso você esteja numa vaga em que um nobre senhor parou muito colado de um lado ou muito colado do outro lado, se já foi no shopping Patigenópolis, em São Paulo, por exemplo, isso é raro e também acontece sempre. Você pode apertar aqui no botão de abrir e segurar. Ele vai manobrar à frente, vai andar um pouquinho à frente. Vamos lá, pessoal. Segura. Isso. Ele vem sozinho, alone in the clean. Já percebeu algum obstáculo ali, parou, que está perto da calçada. E para trás ele faz a mesma coisa. Sempre segundo a Caoa, percebendo os obstáculos. Já percebeu que está perto do fim da rua ali. Mas enfim, se você não tiver nenhum obstáculo por perto, você pode manobrá-lo para frente e para trás remotamente. E ele ainda faz a correção das rodas, caso você esteja com a roda virada. Legal, né? Eu também achei legal demais. Baita solução para grandes cidades, aliás, como é Chongqing, a cidade de onde vem o Caoa Shangan CS75. Lembrando, freio a disco na dianteira, freio a disco na traseira. E sim, temos, deixa eu desligar aqui, apertar e segurar. Ó, desarmei o sistema. Temos suspensão McPherson na frente e multilink na traseira. Deixa eu desligar ele aqui para abrir o capô, porque eu não sou médico para ficar mexendo no coração com o paciente consciente ligado, né? Bom, vamos lá rapidinho, enquanto este vendaval não vira um
temporal. Vou abrir aqui debaixo do capô. Aqui temos uma varetinha para segurar. Temos manta acústica, que parece um edredomzinho da Zelo. Bom, o teste desse carro meio que deu uma bugada na minha cabeça. Porque quando você olha as prestações, 180 cavalos e 29,2 kgfm de torque, ainda que é acoplado a um câmbio de 8 marchas com conversor de torque, você dá uma olhadinha no peso e são 1.580 quilos. Você fala, bom, não tem como nem ele ser muito rápido, nem ele ser muito eficiente, deve gastar um pouco demais, etc. Mas este sistema Blue Core transcendeu um pouco a normalidade. Eu consegui de 0 a 100 em 9,1 segundos com etanol e 9,3 segundos com gasolina. Os números de fábrica indicam 8 segundos e meio. Mas esse é o tempo que você tem de 0 a 100 de Volkswagen Taos e Jeep Compass. Bem mais leves do que ele. Tecnologia é tudo, meus amigos. E o torque também, né? Além desse motor ter uma grande eficiência energética, ele tem um torque um pouco acima da média para litragem, ou seja, parece que há mais neurônios aqui na ECU para ela coordenar esse trabalho do turbo, o trabalho do câmbio também com a TCU. Na hora que a gente for andar, eu vou te contar um pouquinho mais. Ele é um carro bem interessante e em modo esporte fica bem arisco, nem parece que tem o tamanho que tem. Bom, em consumo, com etanol, aí não teve jeito, né? 6,6 km por litro na cidade e 11,4 km por litro na estrada. Com gasolina, eu fiz 8,8 km por litro na cidade e 13,4 na estrada. Com gasolina, me pegou. Imagine só você tem um tanque de 58 litros, se eu não estiver enganado. Faça aí 13 vezes 6, você vai ver o quanto que você consegue rodar com ele sem precisar parar para abastecer. Esperava números muito piores, sinceramente. Eu já tinha gostado bastante do carro no lançamento, depois de ter andado. Gostei muito da estratégia de preços, logo depois do lançamento, para comemorar chegarem a 5.000 unidades vendidas, baixaram ainda mais o preço. E sim, quem já tinha feito a pré-reserva teve o desconto de R$20.000, porque ele foi lançado a R$199.990 e agora é oferecido por R$179.990. E depois que eu coloquei tudo na prancheta, o negócio ficou ainda mais interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui no banco de trás só para recordar, mas não tem erro, né? Um SUV com 2,80 metros de entre-eixos sempre vai ser muito aconchegante. Mano, olha isso aqui. Tá louco. Tá um pouco sujo. Dona Lorenza brincou no parque, entrou aí. Mas pensa num carro que dá briga pra andar no banco da frente. Você viu no lançamento, né? Vou te explicar de novo, mais uma vez, vou te mostrar como é que é o gravidade zero desse banco. Mas, cara, o mais indignante é que não existe nenhum outro carro neste preço. Até 200 mil. Pode chegar até 230 mil, 250 mil. Nem BYD, nem Geely, nem Omoda, nem Jayco. Ninguém tem esse padrão de acabamento por R$179.990. Cara, é um passinho pro premium. E vou te dizer mais, tem Mercedes-Benz que não tem esse acabamento aqui. BMW não tem esse acabamento aqui. Se pegar os BMW Série 2, não tem esse refinamento aqui. E mais, aqui a gente ainda tem ventilação e aquecimento dos bancos e você ainda pode inclinar ou reclinar em até 12 graus o encosto aqui. Ou seja, eu que não gosto de ir muito deitado, por exemplo, eu deixo nessa posição e fico perfeitamente instalado com eu mais de 1,90 m e incontáveis quilos. Olha isso aqui. De mim até você aí na câmera, mudou o DDD. PQPzinho, interior todo escurecido, não erraram em nada. Eu fico assim, embasbacado. Não é porque eu nunca vi um outro carro melhor, não. Lógico que eu já vi. Mas é o quanto custa. Isso aqui não existe.
Travou a porta. Espero que... Cadê a chave? Ah, tá aqui comigo. Ufa, não tem travar pra criança, né? Quer dizer, tem, mas eu não acionei. Não acionava dessa vez. Muito obrigado, pessoal da Xangã. Aqui temos um porta-copos com uma travinha, um apoio de braço. Vou te mostrar aqui. Saidinha de ar. Olha a qualidade do banco. Olha a qualidade do encosto de cabeça. Você tá louco? Depois de passar uns dias você começa a entender. Deixa eu melhorar aqui ver se fecha aqui. Isso é essa luminosidade. Esse flare. Meu, isso aqui. Baixar minha camiseta aqui pra você não ficar olhando as minhas partes. Isso aqui é caro pra fazer, meu querido. Minha querida. Isso é caro aqui, ó. Botõezinhos de ventilação e aquecimento. E o que isso aqui deve ser caro de fazer. É caro, né? Quem manja um pouquinho de indústria sabe que esse nível aqui de construção, de banco, isso aqui é caro. É bem caro. Aqui a gente ainda tem uma tomadinha USB-C para carregamento. Saidinha de ar que eu já te mostrei. E mais uma bolsa aqui. E ele, o sistema de som Pioneer, ou Pioneer, como dizia lá na vila nos anos 90. 14 alto-falantes espalhados pelo carro. É um pacote simplesmente avassalador. E o espaço também, dá para reclamar, zero. Ainda tem assoalho plano, para ninguém reclamar. Mesmo o quinto elemento aqui. É de indignar qualquer um que tá nesse mercado, cara. Tanto que ele oferece. Você tá louco. Bom, vamos lá na frente, você vai ficar mais maluco ainda. Bora. Opa, vamos lá. Como é que compara? Ai, João, eu não gosto desse volante de 2 raios, pelo amor de Deus. Escolher um carro porque gostou do volante, ou não escolher um carro por causa do volante, é que nem escolher o sapato pelo sabor. Pelo amor de Deus, se chato voasse não tinha sol no Brasil. Brincadeiras à parte, temos aqui o boas-vindas. Eu vou ligar o carro. Me impressiona também o silêncio desse carro, tá? Ó, tem até mais espaço atrás quando tá exatamente na posição que eu dirijo. Única coisa, eu faria uma regulagem de distância do volante com um pouco mais de amplitude. E até um volante um pouco maior, viu? Apesar que quando você tem um volantinho menor, o carro também parece menor. E tem gente que se sente mais seguro dirigindo assim, né? Bom, deixa eu ligar até essa câmera aqui também. Nossa geringonça voltou! Peraí, vamos lá. Isso. Deixa eu mostrar o banco aqui que eu te falei. Aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é caro pra cacete pra fazer, cara. Esse nível de criação, vamos dizer assim, no mínimo, não existe. Aqui, ó, o cintinho sai desse lado, obviamente. E por que eu te falei Eu nunca tinha visto tanta gente, tantas vezes, pelo menos na minha família, parou, brigarem pra ir na frente. Porque, cara, quem vai aqui na frente experimenta. Entrando em posição de gravidade zero, atenção aos passageiros. Experimenta a gravidade zero do banco, esse banco de dentista que tem aqui, ó. Ó o nível da parada. Você é louco, meu. Você é louco, Mel. Ô, Mel. Você é louco, Mel. Não existe isso aqui, não. 179 mil. Ah, tem mais. 179.990. Teto panorâmico. Não é só o teto panorâmico, não. Ele abre.
Ai, por esse preço, velho. Eu tô indignado porque quando o carro vem pra mim, eu vou pesquisar, né? Sobre os outros. Como se pagou caro em SUV no Brasil até a chegada desse carro. Isso aqui é pra indignar qualquer entusiasta do bom automóvel. Podia parar por aqui. Voltar ao banco Zero Gravity aqui. A minha filha ficou louca. Só anda com Zero Gravity agora. Quer mais saber. Fala pra ela ir atrás, ela fala, não, a mãe vai atrás. Pode criar uma discórdia na sua casa aí também. Deixa eu desligar essa câmera aqui. Bom, mostrar o que mais temos aqui de diferenças extremamente importantes. Aqui, essa tela, eu acabo enxergando aqui. Não sei se... Bom, homologado foi, né? Não fizeram a revelia. Mas eu não tinha visto ainda telas para o passageiro que podem ser vistas pelo motorista. Apesar que aqui, apesar de você ter uma central de mídia aqui, você não tem... Buscar seus arquivos locais, música USB... Não tem nada de vídeo, né? Nada que tome a atenção. Mas tem uma central de jogos aqui, Spotify, enfim. Aqui, GPS nativo. Acho muito importante, ainda que eu sei que, perdão, você pode baixar os mapas quando você está offline. Você baixa os mapas online e consegue projetá-los na tela. E aqui, mais uma tela com grafismos, velocidade, RPM aqui, pressão dos pneus e diversas informações que eu já te mostrei no vídeo de lançamento. Volantezinho não me incomoda. E aqui mais um baile, né? No acabamento. Simplesmente nada igual, nada parecido com isso entre os carros vendidos com preço até 200 mil reais, 230 mil reais. Você vai encontrar um acabamento num nível tão brabo assim, em BYD Sea Lion, Seal, dos mais baratos, estou dizendo, G-Tour, T2, realmente impressionante. Aqui também, ó, tudo emborrachado, aqui um alto-falante central, não tem nada que você encoste que não esteja gentilmente revestido com algum material de garbo. Até o carregador para o celular por indução tem um suede aqui, uma camurça, sei lá, um alcântara. Aqui embaixo também tem mais um porta-objetos. Aqui tem aqui. Ah, é a caixinha do microfone. Deixei aqui embaixo. Aqui temos dois porta-copos barra-latas, mas eles são pequenos, ou seja, minha garrafona de 1,5 litro vai ali. Aqui temos vou mostrar aqui pra você. Eu não sei, deixa eu tirei aqui, não era pra tirar, né? Aqui, isso, voltou. Aqui a gente tem um porta-objetos. Eu achei que saía. Sai algo aqui? Não, né? Tem um porta-objetos bem profundo. Bem profundo mesmo. Cabe muita coisa aqui, como diria Elise Matsunaga. Aqui, bom, vamos explorar um pouquinho a central multimídia. Eu mostrei para você lá os ajustes do veículo que você pode fazer. Modo normal, eco e sport. Direção normal, leve, sport e automática. Controle de descida, Hill Descent Control. Você vai encontrar em alguns carros com características off-road. Aqui tem. Vou desligar o ESP, o controle de estabilidade, né? Electronic Stability Control, sistema Start-Stop, Auto Hold, freio de estacionamento eletrônico, tudo na tela. Aliás, esse carro é o seguinte: botou em drive, foi sair, tá sem cinto, não sai. Botou em drive, foi sair, tá sem cinto e tá com o cinto, mas com a porta aberta, não sai, ele trava de novo. Assistências à direção, como eu te disse, pacoteadas completaço. Tem avisos por voz também, isso aqui você pode tirar.
A não ser que você esteja se sentindo muito sozinho. Alerta de saída de faixa, desligado, um alerta só, ou corrigir. Segurança ativa, colisão frontal e frenagem de emergência. Para que assiste entrada e saída remota, aquela que eu te mostrei na chave. Carroceria, assento passageiro gravidade zero, acesso facilitado ao motorista, acesso facilitado ao passageiro, alerta de cinto traseiro, fechamento de porta. Aliás, deixa eu mostrar um negócio aqui. É muita coisa, cara. É aquecimento e ventilação dos bancos e massagem do assento. Aqui, nesse caso, só do passageiro AE. Aqui, ó. Olha ele fazendo a massagem aqui, ó. Vou mudar aqui. Massagem relaxante. Olha lá. Olha lá. Tá vendo aqui? Que loucura, velho. Aí você escolhe aqui, ó. Desligou a câmera. Massagem S. Uau! Massagem na cintura, massagem nos pulsos. Massagem confortável por pulsos. Que nos pulsos, João? É por pulsos. Massagem intensa. Essa aqui é intensa. Intensa. O que a vida quer da gente é coragem e intensidade. Aqui, você pode programar 15, 20 minutos, enfim. Aqui, controle do ar-condicionado, conforto do assento. 4 zonas de aquecimento ou resfriamento. Não existe isso em carros com menos de 350 mil reais. Ele custa quase a metade disso. Treta, meu amigo. Muita treta. Bom, se tem algo que eu posso reclamar aqui, que eu reclamo em todos, né? Iluminação também muito legal, você pode customizar, enfim. É acender os faróis pela tela. Mas você pode deixar em modo alto, enfim. Ele vai ficar no modo automático. O farol alto inteligente está aqui. Ou seja, você não precisa dar o farol alto, porque assim que ele vê que não tem nada na frente, está muito escuro, não tem ninguém vindo de frente ou ninguém à sua frente, ele já vai acionar o farol alto. Sistema de som, tipo cinema. Vamos ver se eu consigo. Tá aqui. Volta. Aqui, ó. Que sonzeira! Que sonzeira! Bom, live house. Não é bom ter um carro que tem o teste do som, né? Sala de concerto. Sala de concerto agora. Efeitos sonoros, experiência imersiva. Graves intensos. Hi-Fi original. Você é louco. Acho que eu mais gostei foram os graves intensos. Espetacular, hein? Com todo respeito a todos os outros. Encosto e surround, alto-falantes apenas. E também encosto de cabeça. Sim, temos. É brincadeira, cara. Você é louco. Estou indignado. Quanto mais tempo eu fico com esse carro, mais maluco eu fico por ele. 179 mil. Não dá pra comparar com nada. Aqui os comandos de voz, enfim, isso aqui eu já mostrei pra você. Tempo de conversa contínua, se põe aqui 10, 20 ou 30 segundos para que encerre a conversa caso não haja resposta. Voz feminina ou voz masculina, claro, sempre voz feminina, muito mais agradável de ouvir que a minha, por exemplo, que parece com lixa 12. E basicamente são esses os detalhes que você pode mexer. Ele faz também o show de luzes, dinâmico ou flash, lá na frente.
Eu já tomei bastante seu tempo com o carro, não preciso mostrar isso, mas tem um show de luzes igual tem no Unity. Apple CarPlay, Android Auto, central de jogos. E esses não são daqueles que você perde o salário, né? Tem gente que divulga ainda. É uma sacanagem, né, cara? Você seguir um cara que divulga um jogo que vai fazer você perder dinheiro de uma maneira compulsória. O cara não gosta de você não, irmão. Pensa nisso. Atualização do veículo over the air. Gestão de arquivos que você possa ter aqui. Tem até 2 GB de capacidade. E você ainda pode colocar aqui um cartãozinho USB. Central de mídia, telefone Bluetooth, visão 360. Puta câmera fantástica! Você é louco, velho. Eles falam 540 justamente porque, como ele fica transparente, você tem mais 180 graus, 270, enfim. Tem mais que os 360 que você vê tudo em volta aqui. E aqui ele mostra onde é que está a câmera posicionada perfeitamente. Aqui você pode também... Isso é outra coisa que me irritou um pouco. Mexer no retrovisor por aqui. Retrovisor esquerdo, retrovisor direito. Aí você mexe por aqui, ó. Ó lá. Viu só? Me irritou um pouco. Isso. Mas tudo bem, você não vai mexer tanto. Mas eu não gosto. E basicamente é isso que temos por aqui. Retrovisor eletrocrômico, é claro que tem. Pisca-alerta é aqui em cima. E luzinha é só apertar. Também temos iluminaçãozinha aqui, ó. Tipo influencer. Influence. Aqui, ó. Deste lado. E também deste outro lado aqui. Bom, vamos nessa, vamos andar. Se puder falar de alguma coisa que faltou aqui, mas depois de tudo que a gente viu, até a sacanagem de falar isso, né? Não tem head-up display. É como, sei lá, tá num castelo, reclamar que não tem palito de dente. Vamos andar aqui, ainda tem mais coisa que vai te surpreender. Eu tô indignado. Bora. Bom, vamos nessa, colocar o meu cintinho de segurança, porque este sim salva vidas, para você que se preocupa com isso. Não tem regulagem de altura do cinto, mas pelo menos para mim aqui não tá dando problema. Mas não escolher um carro por causa disso é igual chegar num restaurante e não comer porque o guardanapo não é a prova de balas. Não tem muito sentido. Vamos lá. Ó. Cara, o que me deixou mais indignado nesse carro não é só a questão do desempenho do consumo pelo peso e pela ficha técnica que a gente vê. É o tanto... Deixa eu tirar as coisas daqui. João tá sempre com os barulhinhos. É o tanto que um carro com roda de aro 20, igual esse aqui, pode ter uma... também não tem revestimento de borracha aqui nos porta-objetos. No porta-copos, na verdade. Eu ando com dinheiro, por isso que eu tenho moeda. Eu gosto das coisas palpáveis. O tanto que um carro com roda de aro 20 se comporta dessa maneira, com pouquíssima interferência do que se passa lá fora aqui pra dentro, especialmente nos pedais e no volante, e como que ele encara buracos, como se fosse um carro feito pro off-road. Eu não tô brincando. Já falei pra vocês, a melhor suspensão de carro chinês que eu já andei, dos compactos, foi o MG4, o Urban, que a gente andou na pista. E dos SUVs, foi do Jetour T1. A segunda é essa aqui. É surreal. Jetour T1, que custa 264 mil reais. Passei na lombada daquele jeitão nosso de sempre. Nenhuma intercorrência. E você sabe o quanto que tem de lombada aqui nesse caminho, né? Suavidade, silêncio, agradabilíssimo. O ar-condicionado também... O ar-condicionado funciona como se fosse de um carro elétrico. O ar-condicionado de carro elétrico funciona melhor do que de carro a combustão, né? Mais rápido, né? Gela mais rápido. Aqui, o que me parece é que eles
usaram tudo que eles tinham de melhor à mão. E como esse carro vende, sei lá, os números que eu vi são 271, vendeu 270 mil unidades, ou 217. Enfim, posso estar confundindo 1 e o 7. Mas enfim, mais de 200 mil unidades desse carro na China. Talvez por isso eles consigam colocar o que tem de melhor para oferecer nessa categoria, nesse carro, porque vende muito. E aí o custo variável diminui, né? Quando você sabe, né? Aquela proporção. Quanto mais produz, mais barato pode ficar o preço unitário. Acho que a conta é custo fixo mais custo variável. E assim, para quem imaginou que ia ser um carro lento, vou te falar uma coisa. Dependendo de como você acelera, você tem que ficar esperto para o ESP não entrar. Porque, sim, os 29,2 kgfm de torque estão todos aqui. E ele desenvolve muito boa velocidade rápido. O 0 a 100 não é impressionante, mas é o que eu te digo. Você vai sentir se um carro é prazeroso, se é legal de andar e tal, quando você vai naquela distância entre 40 e 80, ou quando você está saindo de uma lombada aqui, dá um 30% de pé e ele já vai e deslancha. O câmbio também muito bem acertado, ainda que alguns dos test drivers, algumas das pessoas que testou o carro, sentiu falta de pedal shifters. Eu também acho que poderia ter, porque aqui, como você tem o câmbio na alavanca, você não consegue deixar em modo para trocas de marchas como a gente tem quando tem alavanca de câmbio aqui no console. Eu também entendo que o aproveitamento do console sem alavanca de câmbio é muito melhor. Aliás, marcas como, por exemplo, a própria BYD está fazendo isso, né? Song Pro Flex já deve vir assim. O Yuan, o Atto 2, na verdade, também vai vir assim, pelo que a gente já viu. Enfim, está sendo uma máxima que está acontecendo desse rearranjamento interno, porque aqui as pessoas convivem muito mais com essa parte, e é legal você ter partes aqui que não sejam apenas para uma alavanca que você pode botar aqui, enfim. É tudo by wire hoje, né? Você não precisa, é um acionamento aqui que vai na transmissão e tudo bem. Mas teve gente que sentiu falta. Aqui, pode ter sido até uma falta de quem instruiu essas pessoas para o test drive ter mostrado que elas podem. Deixa eu botar aqui você vai aqui, e aqui nós estamos agora em modo esporte. A resposta, a diferença é muito perceptível, mas muito mesmo. É como se você tirasse completamente o delay do acelerador. Sabe quando você, sei lá, não sei se vocês manjam de quem já preparou carro, enfim. Você consegue com uma chipada eletrônica fazer com que qualquer carro perca aquele delayzinho no acelerador. Fazem muito nos Volkswagen, né? Que a partir do Nivus e do T-Cross, para passarem nas emissões, eles diminuíram um pouco o creeping inicial do câmbio AQ200. E aí o que aconteceu? Você vê uma diferença brutal do 0 a 100 de 1 tera 1.0 com câmbio manual e 1 tera 1.0 com câmbio automático, justamente para atender as emissões que são um pouco mais robustas, para dizer o mínimo, especialmente nesse momento inicial, né, de saída e mobilidade. E cara, aqui parece uma chipada. Quando você sai do modo normal, do eco pro normal você já vai sentir bem, mas do normal pro esporte é realmente uma sensação de modo esporte mesmo. O carro fica completamente diferente na resposta que vai te dar do acelerador. Da direção também, mas não impressiona tanto. A direção fica mais pesada mesmo. O que eu acho aqui que a parte eletrônica acompanhou muito essa sensação de que tá tudo certo aqui. Porque às vezes você tem um carro que é muito legal por dentro, é tudo legal, tela pra cacete e tal, não sei o quê. Só que aí você entende porque que o carro é mais barato, né? Quando você vai andar, você vê que ele não é tão equilibrado, quando distraciona demais, a potência não é entregue de uma maneira eficiente, ele não tem mais recursos na parte dinâmica. E aqui,
Aqui é tubarão com asa, velho. Aqui é na terra, no mar e no ar. Tudo que você olha ou que você interage, seja a parte do desempenho, seja da direção, seja do freio, seja a qualidade dos materiais, a qualidade do multimídia, a rapidez das coisas, tudo aqui parece feito no Tier 1. Pegaram tudo da primeira prateleira. E o preço é de indignar qualquer cara que faz conta. Quando chegou a 199, eu falei, bom, é esse mesmo preço. Eu imaginava que ia vir 209, 990. Eu já tinha visto o carro na China, já tinha visto a spec que viria para o Brasil. Falei, bom, 210 conto já vai dar um trabalhão. Porque, com todo respeito a Commander, Compass, Boreal, Taos, Eclipse Cross, o que você quiser pôr, se você botar esse carro do lado deles, é um pouco até vergonhoso, com todo respeito. Até mesmo os Tigo, que são carros que abusam do bom acabamento, do refinamento, em comparação com marcas mais tradicionais aqui, até esses carros ficariam meio envergonhados do que a gente vê aqui dentro. Até o dono desses carros, que faz com que os donos de outros carros de marcas mais tradicionais ocidentais fiquem, nossa, esse carro aqui é bem feito, hein? Ficou legal. Vai ser a mesma relação que um dono de um Taos, quando pensa no acabamento e no refinamento interno, olha um Tigo 8, quando olha um Tigo 8, vai ser... Não, a proporção aqui é maior, mas se você entrar num Tigo 8 e entrar nesse carro, você vai falar assim, puta, esse carro tem mais que o meu. Eu achei que o meu era o All-Concur até 200 pau. E é isso. E na parte dinâmica, você ainda tem uma... Tô falando dos carros a combustão, tá? Não vou nem entrar no mérito dos híbridos PHEV e tal, muito porque eu ainda não andei nos Tigo 7 e Tigo 8 PHEV. É uma experiência que eu ainda terei. Ó, você ouve até um... É uma relação muito semelhante. Parece que esse é um carro chinês 2.0 para andar, para conviver, o tanto que tem de ajuste, tanto que você tem de itens de conforto, tanto de espaço. E repetindo, por 180 mil reais essa conta não fecha na minha cabeça. Os chineses sabem o que estão fazendo, a Caoa sabe o que está fazendo, e também está montando aqui o carro, pode ter facilitado um pouco as coisas. Deixa eu voltar aqui para o modo eco. Mas você já percebeu o tanto que a entrega é fácil e tranquila. Muita gente me perguntou também, porque viu no vídeo, as rodas e os discos de freio menores, pequenos para as rodas de aro 20 e consequentemente para o tamanho do carro. Eu vou te falar, rodei aqui com esse carro, sei lá, 600 quilômetros, subida e descida de serra, o que você quiser, que é Rio New, como diria o vigilante. Nada mesmo a declarar. Sinto falta, por exemplo, numa descida como essa aqui, de ter a redução de marcha. Você pode deixar no modo esporte aqui, vai ter um pouco mais, porque não é legal você ficar usando o freio, né? E aqui, se eu coloco o drive para baixo, ele vai acionar, na verdade, o controle de cruzeiro. João, tem o Rio Descent Control, tá? Pô, pode acionar, pode, mas aí é baixas velocidades, né? Precisaria de algum... Eu vou deixar no modo esporte aqui. Pronto. Modo esporte. Ele segura um pouquinho no modo esporte. Você vê que tem um freio motor aqui. Mas não é a mesma coisa de você passar uma marcha para baixo e descendo uma serra como a gente está descendo aqui no freio motor. Dinamicamente, esse é o único senão. Só. Para quem sobe e desce da praia e tal, às vezes pega trânsito ou pega uma pessoa que está indo comprar remédio para sogra, que nem esse cidadão aqui na frente, aí vai ter que ficar chamando no freio, né? Chamando no freio, vai ter que frear mais, vai usar mais o sistema, mas de eficiência, pelo que eu pude avaliar em toda essa quilometragem que eu fiz com o carro, sinceramente,
nenhum senão com relação aos freios. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, se ele tá me vendo, não sei, né? Se tá andando a 20 por hora, às vezes não tá conseguindo enxergar o retrovisor. Vou passar para esse lado aqui. Isso, obrigado, senhor. Vamos lá. Vou pegar um trechinho de estrada, até para você entender o desempenho aqui. Olhando por essa câmera, acho que você consegue ver. Mas ó que carro fluido, velho. Ó. Fácil de andar, mesmo com essa largura. Manobrar nem tanto, porque óbvio, né? Não tem física, né? 1,91 m de largura. Ó a curvinha aqui, ó. Ó. Não tem adernamento de carroceria, quase. Ó. Que é um pouquinho mais fechado, ó. Você tá ouvindo as coisas batendo minhas aqui dentro. Tripé tá aqui dentro, mochila tá aqui dentro, justamente para ficarem mais presos e não fazerem tanto barulho quando ficam no porta-malas. Opa! Tá me enxergando, né, querido? Isso era a China antes, ó. Olha o que virou! Olha o que virou! Passar aqui. Ele também tem um sisteminha que fosse um alerta de ponto cego, uma câmera, um blind spot, quando você dá seta e tem alguém perto aqui de você. Mexer aqui, peraí. Vamos em configurações. Isso, direção assistida, assistente de condução, avisos por voz. Vamos lá, avisos por voz, segurança ativa, alerta de colisão frontal, parque assist. Bom, tá tudo ligado aqui, né? Quando você tá em baixas velocidades, parece uma telinha aqui mostrando para você ficar esperto no seu ponto cego. Não precisa, não é todas as vezes, não são todas as vezes, e você não precisa apertar nenhum botão como acontece nos Honda, por exemplo, para olhar. E no Honda é só do lado de lá, né? Os Hyundai que aparece aqui na tela, o Blind Spot Assist, Blind Spot Camera. Ó que gostoso. Ó que gostoso de andar. Deixa eu tirar aqui o ar. Desligar aqui o ar-condicionado. Ó, tudo fechado. Carro com teto solar, geralmente você ouve mais o barulho aqui por dentro, né? Quando você tá em velocidade de estrada e tal. Olha o silêncio disso aqui, cara. Olha, 110 por hora, ronronando a 2000 RPM. Não deve estar em oitava marcha ainda, porque a oitava marcha é um overdrive. Ó. Olha a paz. Ó. Não tem vibração, velho. Olha a qualidade de construção disso aqui, meu. Ó. O tamanho dessa tela. Não faz um rangido. Cara, nunca que num Brasil vamos voltar em 3 anos. Nunca. 3 anos que foi o máximo de preço que nós já tivemos. 2022, 4 anos atrás. Que a partir dali os preços começaram a cair, a pandemia foi se esvaindo, enfim. Nunca que você ia conseguir comprar um carro desse por menos de 200 mil. Por menos de 190, por menos de 180. Nenhum momento. Aqui, ó. Essas retomadas em velocidade um pouco mais alta, você sente que falta um pouco de punch. O torque dele mesmo se desenvolve bem nas rotações mais baixas. Mas é aquilo, cara. A eficiência energética desse motor, eu nem me atentei se ele roda em Axon ou Otto ou Miller. Eu acho que é Otto. Mas, cara, sinceramente, é inegável o nível acima do normal que a gente entendeu por ser normal que esse carro tá. Sério, ele tá... Você gostou do Omoda 7, por exemplo, por dentro, tudo aquilo lá? Aquele carro custa 270 mil. É 90 mil mais caro do que esse carro. Ah, João, mas é plug-in, não dá pra comparar. Não dá mesmo. Mas eu tô falando de convivência, de jeito... O Honda 7 não pegou, né? As pessoas não gostaram, acharam que a cara dele é meio Robocop e tal. Mas é um carro que também me deixou impressionado quando eu andei. Song Plus é outro. Agora com uma bateria maior. Mas, cara,
é difícil encontrar no meio da combustão algo que ofereça tanto, e tem aí, simplesmente indignante, e vai ser para você encantador. Bom, o que eu tenho basicamente para falar é isso. As assistências à direção eu já mostrei para você no vídeo de lançamento, fazendo a curva aqui, não tem muito segredo. Os chineses estão bem avançados nisso. Não tem o controle da direção. Isso. Não, agora ativou. Isso. O que é isso? Assistência de permanência em faixa. Prendeu alguma coisa no teto do carro e tá fazendo esse barulho. Vixe. Pega uma folha? Enfim, vou parar, vou saber o que aconteceu. O que prendeu ali, velho? Vou encostar aqui. Bom, a gente se encontra lá no nosso QG. Aqui não tem onde parar. Aqui tem. O que prendeu no teto do carro, velho? Ah, safado. Isso aqui, ó. Pois é. Coisas do vendaval. Bora lá. Vamos resumir isso aqui em algumas poucas palavras. Tentar entender se você vai sentir o que eu senti aqui e por que eu senti tudo isso aqui. Bora. Acelera. Acelera! O radar, João. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. E essa era a minha impressão antes de conviver com o Caoa Xangан CS75. Eu tô falando por causa de tamanho, de ficha técnica, do tanto de itens de série, especialmente por esse preço de R$ 179.900. Por quê, João? Porque não tem como fazer milagre. 1.5 turbo com 1.580 quilos, eu tinha certeza que o desempenho ia me irritar. E se eu deixar em modo eco, vai me irritar um pouco. Mas se eu precisar, eu coloco em modo esporte e tudo muda. Tem muito neurônio aqui, em pontos nevrálgicos como desempenho e consumo. Na minha concepção, eu acredito que sejam itens marcantes para você se apaixonar pelo carro que comprou ou querer se livrar dele. E aqui está um caso que vai te apaixonar, porque ele não bebe tanto quanto se imaginava e anda relativamente bem, se você pensar em toda a categoria. Mas ele tem itens, e mais itens, e mais itens que você não vai encontrar em carros de 250, 300, 350 mil reais. Tudo bem, você pode não se impressionar com o tanto de telas e achar uma bobagem, aquele banco zero gravidade com massagem maravilhoso. Talvez não seja isso que componha o que você aspira por um carro. Mas em dinâmica ele também vai bem. A condução é muito agradável, silenciosa. E sim, dá até para se divertir um pouco se você pegar alguns trechos mais sinuosos. Mas o que realmente importa é que ele custa R$ 179.990. E certamente é o melhor custo-benefício em SUVs do Brasil, incluindo os híbridos
até 200 mil. Sem nenhum medo de me arrepender amanhã, te digo. Tá aqui um carro que faria quem tem um SUV híbrido até 200 mil voltar para combustão. Isso não tem nada a ver com gasolina e energia. Tem a ver com o que esse carro é. É impressionante cobrarem tão pouco por ele. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @Zanacleto, o Instagram do canal é @Roda TV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com. Lembra? O Ministério da Saúde adverte. Não era a minha voz que fazia, não. Mas é empolgante, cara. Fazia tempo, hein? Meu Deus. Não vou mandar com a minha mulher, não. Senão ela vai querer trocar de carro. Nós estamos meio desfalcados. Tchau.